neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos unidos, estamos reunidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Graças a Deus por mais um dia de bênção, um dia de vitória que o Senhor nos concedeu, porque de uma maneira toda especial o Senhor tem nos ajudado, tem nos concedido vitórias e com certeza muito mais o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares e de todos aqueles que pelos quais nós estamos clamando, nós estamos intercedendo. Porque quando nós clamamos, o Senhor é aquele que ouve e que responde a nossa oração. Glória a Deus. Nós vamos agradecer cada vez mais ao nosso Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de vitória que Ele nos concedeu. E que você também possa ter um coração grato ao Senhor, porque é somente Ele que pode fazer nas nossas vidas tudo aquilo que Ele tem feito e tudo aquilo que Ele ainda vai fazer para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. Se encontra no livro do profeta Isaías, Isaías 58, o versículo 6 em diante, que nos fala a respeito do jejum que agrada a Deus. Glória a Deus. Vamos começar do versículo 5. Seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, glória a Deus, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? E o versículo 8 diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugar seco. E fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Louvado seja Deus. São promessas, promessas de bênção, promessas de vitória que o Senhor está fazendo para o seu povo. E isso inclui também cada um de nós que andamos, que procuramos andar na presença dele. O Senhor está falando acerca do jejum. O jejum que agrada a Deus.
O jejum que realmente o Senhor procura que o seu povo esteja fazendo, esse tipo de jejum. A palavra diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Escravidão. Que nós possamos estar jejuando, estar assim consagrando as nossas vidas. Mas como nós lemos aqui, eu gostaria que vocês lessem o capítulo 58 de Isaías, que não é todo jejum que Deus se agrada. O jejum que o Senhor se agrada e que o Senhor quer ver o seu povo fazer está aqui em Isaías 58, que é estender a mão para o aflito, para o necessitado, socorrer aquele que está precisando de socorro, ajudar aquele que precisa de ajuda, levar esta palavra àqueles que estão perdidos, àqueles que estão sem saber para onde vão. O jejum que agrada o Senhor, diz assim: seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porque às vezes a nossa preocupação muitas vezes é de estar jejuando, de estar colocando a nossa vida em humilhação na presença de Deus. Mas o Senhor também observa as nossas obras. Ele também está de olho naquilo que eu faço, naquilo que você, que conhece a palavra de Deus, está fazendo. Às vezes a gente vê o pobre, o necessitado, aquele que está precisando de um socorro e a gente passa como se nada tivesse acontecendo. Aí me faz lembrar da palavra que o Senhor fala a respeito do bom samaritano. O bom samaritano, a palavra do Senhor diz que havia uma pessoa que estava caminhando para Jerusalém. No caminho ela foi assaltada, ela foi machucada, e os salteadores, além de roubar, bateram naquela pessoa, deixaram aquela pessoa machucada no meio do caminho. E várias pessoas passaram por aquela pessoa ali e não fizeram nada. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão, cada uma cuidando de si mesma, cada uma preocupada consigo mesma. E passaram vários homens, várias pessoas por aquele homem que estava caído ali no chão. Passou um levita. Levita é aquele que serve ao Senhor, que está na casa do Senhor o tempo todo, adorando, fazendo a obra de Deus. Passou um levita, viu aquele homem caído ali no chão, não fez nada. Passou o sacerdote, passou também, não fez nada. Não socorreu aquele que estava ali no chão. Por último, passou o samaritano. O samaritano que era rejeitado, né, que não é considerado, que não era considerado como uma pessoa que fizesse parte do povo judeu, era um povo separado. O samaritano passou e viu a situação daquele homem e socorreu aquele homem, limpou as suas feridas e passou remédio nas suas feridas, pôs aquele homem na condução que ele estava, não sei se era cavalo, sei lá, se era jumento, sei lá, colocou ele e levou para uma hospedaria. Chegando lá, falou para o dono da hospedaria: cuida dele até que eu volte. Cuida dele e quando eu voltar, tudo eu te pagarei. Glória a Deus. E aquele homem que estava lá no chão, largado, jogado, ficou ali sendo cuidado por aquele hospedeiro. Porque quem levou aquele homem para lá, quem socorreu aquele homem, não foi o sacerdote, não foi o levita, mas foi o samaritano, o bom samaritano, a parábola do bom samaritano.
Então nós temos que aprender a não ficar apenas olhando a necessidade do próximo. Não ficar apenas olhando, fulano está passando por isso, Beltrano está passando por aquilo, a situação daquele irmão, daquela irmã não está boa, eles estão sofrendo, estão passando privações. É o momento de nós estendermos a mão, é o momento de nós socorrermos. Eu sempre digo que o Senhor envia anjos, Ele envia mesmo. Mas só que Ele não envia anjos com asas. Ele envia os anjos que estão aqui na terra, que muitas vezes sou eu, é você, que está disposto a pagar o preço para estar socorrendo o aflito e o necessitado, para estar levando esta palavra. Glória a Deus. No livro de Provérbios, a palavra do Senhor diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E o Senhor nos fala para nós socorrermos as pessoas que estão sendo levadas para a morte. Tem muitas pessoas que estão trilhando caminhos que vão levá-las à morte. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, como pessoas que pregam a palavra de Deus, nós temos que procurar, de todas as maneiras, socorrer essas pessoas. Porque nós temos esta palavra que pode libertar essa pessoa, que pode transformar a vida dessa pessoa e que pode também conduzi-las a uma vida eterna, conduzi-las à salvação da sua alma. Por isso é que nós não podemos cruzar os nossos braços diante da necessidade do pobre, da necessidade daquele que está desamparado. Glória a Deus. Mas que possamos estender a mão para aquele que está caído. Aquele homem, ele estava caído no caminho. Ele foi assaltado, ele foi machucado. E quantos hoje não estão passando pela mesma situação? Estão caídos no caminho, estão machucados, foram feridos no seu interior. E devido a isso eles perderam as forças. Eles não conseguem mais caminhar, eles não conseguem mais andar com as suas próprias pernas. Então é necessário que alguém os socorra, que alguém os ajude. E às vezes eu fico observando que quanto mais distante a pessoa está da presença de Deus, muitas vezes até aqueles que estão firmes no caminho do Senhor, que estão caminhando com o Senhor, eles se mostram indiferentes para com aquela pessoa. De repente a pessoa saiu da igreja, se chateou por alguma coisa, se aborreceu com alguma coisa e saiu da igreja. Então, a única coisa que se ouve é: fulano saiu da igreja, fulano não está mais na igreja, fulano voltou para o mundo. E o que acontece com alguns? Alguns passam a desprezar aquela pessoa porque aquela pessoa voltou para o mundo. Alguns acabam riscando aquela pessoa da vida deles porque aquela pessoa voltou para o mundo. Poucos são aqueles que vão atrás, aqueles que vão estar orando por aquela pessoa, ou aqueles que vão procurar aquela pessoa para levar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra que possa fazer com que aquela pessoa se levante novamente. Porque a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quem levanta aquele que cai no caminho é o Senhor. A parábola do bom samaritano não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus que passou ali e socorreu aquele homem que estava ali no chão machucado, quase totalmente destruído, mas o Senhor se aproximou na pessoa do bom samaritano e socorreu aquele homem, levantou ele e ele conseguiu recuperar a sua saúde. Glória a Deus. E a conta
O samaritano falou para o hospedeiro: a conta, quando eu voltar, eu te pago. Glória a Deus! Porque o Senhor não deve nada para ninguém. O Deus que eu sirvo, eu não sei se o Deus que você serve é o mesmo, mas o Deus que eu sirvo, o supremo Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há, não fica devendo nada para ninguém. Se você trabalha para Deus, tenha certeza que Ele não vai ficar te devendo. Você não vai ficar sem pagamento, porque o Senhor é poderoso para te pagar tudo aquilo que você está fazendo pela obra de Deus na terra. Se você é uma pessoa que se dedica à obra de Deus por amor, por amor a Cristo, por amor às almas. Porque não adianta também a gente se matar de trabalhar, dizendo que está trabalhando na obra de Deus para nos engrandecer, para mostrar que nós sabemos fazer, para mostrar que somos melhores que os outros. E se não tivermos amor no nosso coração, se não tivermos amor pelas almas, se não tivermos amor pelo Senhor, de que adianta? De que adianta o que estamos fazendo? Não estamos fazendo para a glória de Deus, estamos fazendo para a nossa glória, então não tem valor nenhum. Então não vai haver pagamento. Mas para aqueles que trabalham para o Senhor com amor, amor a Cristo, amor às almas, com certeza o Senhor vai recompensar. O Senhor vai te dar a recompensa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem um louvor que o Senhor me deu que fala sobre isso. E diz assim: desperta, obreiros do Senhor, e trabalhai com muito amor. O Senhor da seara já vem. E Ele quer você trabalhando também. Glória a Deus. Seja aqui onde for, trabalhai para o Senhor. Aonde você for, você pode trabalhar para o Senhor. Não precisa ser dentro de 4 paredes. Aonde você for, na casa do vizinho, na casa do parente, num consultório médico, num dentista, você vai encontrar pessoas que precisam ouvir esta palavra, que é a palavra de Deus. Mesmo quando você vai passear, de repente você tira o dia para um lazer. Lá você vai encontrar pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Aonde você for, você pode trabalhar para Deus. Por isso que não é necessário ficar brigando dentro da igreja porque quer cargo, porque quer fazer isso, quer fazer aquilo, só dentro da igreja. A seara é grande, diz a palavra de Deus, e os trabalhadores são poucos. Porque são poucos que querem pagar o preço. São poucos que querem se esforçar para fazer a obra de Deus na terra. Tem muita gente querendo trabalhar, mas trabalhar tranquilamente, sossegado, sem ser incomodado, sem ter que pagar preço, de às vezes ficar sem comer, ficar sem poder estar junto com a família. Trabalhar para Deus é preciso entender que para nós trabalharmos para Deus, nós temos que pagar preço. O Senhor já pagou o preço mais alto. Mas Ele deu a vida por nós e por toda a humanidade. Mas nós temos que renunciar a muitas coisas. Se nós quisermos trabalhar para Deus, temos que aprender a renunciar. Porque senão não vamos conseguir fazer nada. Porque a recompensa, o Senhor dará para aqueles que trabalhar. Glória a Deus, a recompensa vai vir. A palavra diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 24. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, ou fraco, né? A tua força será pequena. Livra os que estão sendo destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Glória a Deus!
Esse é o nosso Deus. Você está vendo alguém caminhando para a morte? Neste mesmo livro, que é o livro de Provérbios, a palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final desse caminho é morte. E nós sabemos, como servos de Deus, conhecedores da palavra, nós sabemos que existe o caminho que é Jesus e existe o caminho que leva para o céu, que é Jesus, e o caminho que leva para o inferno. Só existem dois caminhos. Nós temos que escolher qual caminho devemos seguir, qual caminho nós conseguiremos caminhar por ele. Glória a Deus. Então a palavra diz, olha, se você se mostra frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Porque o dia da angústia vem na vida de todo ser humano. Só que nós não nos podemos deixar levar pela angústia. Você que está angustiado hoje, que está aí sem saber o que vai fazer da vida, que está se deixando vencer pela angústia, olha, a tua força é pequena. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, livra os que estão sendo destinados à morte, salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. E nós podemos retirá-los, se nós quisermos. Nós podemos, porque em nós habita esse Deus todo-poderoso e misericordioso. E talvez com uma palavra vinda da parte de Deus, nós conseguimos livrar aqueles que estão sendo conduzidos à morte. Porque existe dois tipos de morte. A morte física e a morte espiritual. Alguns estão sendo conduzidos à morte espiritual. E muitos estão sendo conduzidos à morte física e à morte espiritual. E tem pessoas que podem livrar. Que somos nós, os servos de Deus, conhecedores da palavra de Deus. Que sabe que a palavra de Deus tem poder. O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Que pode tirar o ser humano do lamaçal do pecado, que pode transformar a vida do ser humano, que pode tirar aquele que está sendo conduzido à morte, o Senhor pode livrá-lo da morte. Dos dois tipos de morte. Só o Senhor pode livrar. Glória a Deus. Então não vamos nos omitir. Não vamos dizer, eu não tenho nada com isso, não é meu parente, porque o meu negócio é a minha família, eu tenho que procurar salvar só a minha família. Não. Não é. Ele foi avisado pelo Senhor que o Senhor ia mandar o dilúvio sobre a terra. E Noé ficou preocupado. O Senhor mandou que ele construísse a arca. Ele começou a construir a arca, mas ele começou também a pregar. E a falar que viria o dilúvio e que as pessoas tinham que se arrepender. E aqueles que entrassem na arca juntamente com ele seriam livres de estar tendo a sua vida ceifada por causa do dilúvio. Noé se preocupou em entrar com a sua família na arca, mas ele também se preocupava com aqueles que estavam ficando. Não foi por falta dele avisar, porque ele avisou, ele pregou, ele falou durante muitos anos, mas as pessoas não quiseram. Então, no último instante, ele e a família dele entraram na arca e o Senhor mandou que ele colocasse também na arca um casal de animais, de cada animal, de cada ser vivente. E assim Noé fez. Mas muitos pereceram no dilúvio, porque não ouviu a voz de Noé, não aceitou a pregação de Noé. E hoje não é diferente. Nós sabemos que o mundo está vivendo um dos piores momentos. Do ser humano está vivendo um dos piores momentos. Nós estamos vivendo nesse mundo. Mas nós sabemos que existe uma promessa da parte de Jesus, que ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. O desejo de Cristo é que onde Ele está, nós possamos estar.
Está lá no Evangelho de João, capítulo 14. O desejo que o Senhor mais quer é que onde Ele está, nós possamos estar também com Ele. Mas para isso nós temos que entrar pela porta, nós temos que crer no poder desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso. Nós temos que crer no sacrifício de Cristo no Calvário e recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós podemos também levar esta palavra para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Porque se nós falarmos, eu não tenho nada com isso, aquela pessoa está aí desse jeito, mas não é problema meu, é problema da família deles, eles têm que se virar, eles têm que fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa. E se nós podemos fazer alguma coisa por aquele que está perecendo, vamos fazer o quanto antes. Vamos fazer o mais rápido possível, porque o Senhor tem pressa. Porque os dias estão se findando, o tempo está passando, Jesus está voltando. E Ele vem para buscar a sua noiva, Ele vem para buscar a sua igreja. Aqueles que deram crédito à sua palavra, que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. E nós não podemos dizer, eu não tenho nada a ver, fulano está vivendo daquele jeito, olha, está naquela situação terrível, está envolvido com isso, está envolvido com aquilo. Você pode. Se você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, conhece a palavra, prega a palavra, é fácil subir no púlpito e pregar a palavra. Para alguns. Mas é difícil pregar a palavra em praça pública, é difícil pregar a palavra dentro do trem. Só aqueles que realmente são corajosos fazem isso. Só aqueles que têm amor realmente às almas, têm amor a Cristo, é que fazem isso. Que vão para as praças, como acontecia no passado com os nossos pastores, missionários, missionário Manuel de Melo, missionário Davi Miranda, os demais missionários, esses que estão aí abençoados hoje, e apóstolos e tudo, que estão aí trabalhando na obra, mas eles começaram lá embaixo, eles começaram pregando nas praças, pregando muitas vezes pelas ruas, pregando dentro dos trens. Aonde eles iam, eles pregavam a palavra de Deus. Missionário Manuel de Melo, ele pregava, ele não construiu igreja de momento, ele erguia tendas. E dentro daquelas tendas ele pregava, as pessoas iam, eram curadas, eram libertas, eram transformadas. E depois Deus ia trabalhando na vida de cada um. Mas muitos destes homens de Deus que hoje já dormem no Senhor, eles pregavam em praça pública. A palavra de Deus era transmitida. E hoje em dia a gente vê tanta dificuldade que as pessoas têm para estar pregando esta palavra, sendo que hoje nós temos meios, nós temos muito mais meios do que naquela época. Mas eu louvo a Deus, porque mesmo nessa geração, o Senhor tem levantado um povo que não fica calado, um povo que não guarda a palavra de Deus só para si, um povo que não se acomoda dentro de quatro paredes, mas que leva essa palavra aonde quer que for. Glória a Deus, porque o nosso Deus é aquele que nos dá forças para isso. É aquele que nos sustenta, que nos mantém de pé. Então a palavra que lemos nos fala a respeito do jejum que agrada a Deus. E o que a palavra do Senhor nos diz aqui ainda. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne. Quer dizer, não te esconda daqueles que é um parente seu. Não se esconda, ajuda, socorre. Meu parente, mas ele não quer trabalhar, ele não quer aquilo, eu não vou ficar preocupado em ajudar. Uma coisa eu te digo, um prato de comida que você dá hoje para uma pessoa que precisa, que está sem comer, que não tem onde tirar, você pega, tira da sua comida, você reparte o seu pão com o faminto. Chama-se repartir com o faminto. Você pega o seu alimento, reparte com aquela pessoa.
você não vai ficar sem alimento, porque o Senhor vai te restituir. E o Senhor vai abençoar a sua vida e abençoar a vida dos seus, das pessoas que descendem de vocês. Vai abençoar a sua família também. Porque é assim que acontece. Com aqueles que se doam pela obra de Deus, daqueles que se empenham em ajudar o pobre, ajudar o necessitado, ele não vai ser desamparado. Ele vai ser guardado pelo Senhor e os seus descendentes também não vão mendigar o pão. Glória a Deus. É assim que acontece com aqueles que ajudam a obra de Deus, que ajudam aqueles que trabalham pela obra de Deus na terra. O jejum que agrada a Deus é esse: repartir o pão com o faminto, socorrer o aflito, socorrer o necessitado, socorrer aquele que está vivendo nas ruas da cidade. Já chegou o inverno? Ainda não? Então o inverno está para chegar. Mas antes do inverno chegar, vocês já estão vendo o frio que está fazendo em todo o estado de São Paulo. Não sei no sul como está, não sei nos outros estados, mas aqui em São Paulo está um frio tremendo. Imagine quem mora nas ruas, quem está vivendo nas ruas. Como é que está vivendo esse povo? Na verdade, não estão vivendo. Estão ali, largados. Mas eu tenho certeza que tem homens e tem mulheres de Deus que estão dedicando seu tempo em socorrer a essas pessoas. Muitos nem dormem durante a noite para poder levar uma sopa, para poder levar um agasalho, para essas pessoas poderem vestir e se alimentar, para que eles não morram de frio. E aí nós ficamos perguntando, mas como eu posso fazer esse jejum? Ajudando o próximo, vendo a necessidade do pobre, vendo a necessidade do órfão, a necessidade da viúva. E o Senhor vai estar dando muito mais para você do que você tem gasto com aqueles que estão precisando. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz aqui, ó. Então romperá, se nós fizermos tudo isso que está aqui no capítulo 58 de Isaías, do versículo 1 ao versículo de número 7. O versículo 8 diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que coisa! É bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Não precisa muita coisa para Deus operar, não. O Senhor quer ver o nosso coração. Se estamos vivendo nesse mundo com um coração endurecido, que nós nem sequer estamos preocupados com a dor do próximo, ou se nós estamos vivendo aqui na terra, não só vivendo a nossa vida, mas também estamos procurando ajudar aqueles que estão precisando. Porque é isso que o Senhor quer. De repente nós temos todo o conforto que esse mundo pode oferecer e não estendemos um dedo para socorrer o aflito e o necessitado. Não damos um prato de comida para aqueles que estão passando fome. E acha que Deus vai estar alegre conosco desse jeito? Nossa mesa farta, nossa geladeira transbordando, nossos armários não tem onde pôr mais nada, de tão cheio que estão, enquanto que lá fora tem pessoas passando fome, pessoas passando necessidade. E alguém pode dizer, mas por que não trabalhou? Por que não arrumou emprego? Tem gente que luta para arrumar emprego, não consegue, sabe por quê? Porque o adversário da nossa alma atua na vida daquela pessoa e amarra tudo na vida deles. Eu já falei para vocês sobre um tempo que, durante mais de 5 anos, eu e meu esposo aqui na nossa casa, nós servíamos, nós distribuíamos alimento para as pessoas. E tinha dias que vinha 50, 60 pessoas para pegar o alimento. E
E nós fazíamos as sacolinhas, as pessoas que trabalhavam junto comigo preparavam as sacolinhas. E quando as pessoas chegavam, faziam uma fila, nós distribuíamos as fichas, entregava para cada um. Aqueles que vinham chegando primeiro recebia os primeiros números. E depois nós distribuíamos o alimento para elas, para essas pessoas. E só fazíamos isso. Até o dia que o Senhor despertou meu marido e falou, olha, não é só o alimento, não. Vocês têm que dar o alimento, mas também tem que pregar a palavra. E tem que orar por eles. Porque eles estão precisando de ajuda, porque muitos deles estão presos nas mãos do inimigo. Por isso é que eles não têm como trabalhar. Eles não têm como se manter. Então nós começamos. Antes de distribuir o alimento, nós fazíamos um culto rápido. Cantávamos alguns louvores com as pessoas que estavam aqui nos ajudando. Depois orávamos. E aqueles que precisavam de oração por imposição de mãos, a gente orava por eles. Muitos caíam endemoniados, muitos estavam doentes, não podiam trabalhar. Alguns estavam com os benefícios atrasados, não conseguiam receber. E conforme nós fomos orando, o Senhor ia trabalhando na vida daquelas pessoas, elas eram libertas, Deus abria porta de emprego, elas que não tinham onde morar, que moravam na casa de parentes, daí a pouco já estavam conseguindo pagar um aluguel, daí a pouco eu encontrava com elas no mercado ou em algum lugar que eu ia, e eu perguntava, você não voltou mais em casa para pegar o alimento? Eu não preciso mais, irmão. Deus me abençoou. Eu consegui emprego, meu marido está trabalhando, graças a Deus. Agora eu não preciso mais. Então eu não voltei mais porque o que eu não preciso, a irmã pode dar para outras pessoas que precisam. Então ali eu louvava a Deus, eu glorificava a Deus na frente de todo mundo ali. Porque eu sabia que o trabalho que a gente faz para o Senhor não é em vão. E muitas dessas pessoas até hoje eu as encontro. E elas falam comigo, e a vida delas mudou totalmente. Deus transformou a vida delas. Hoje elas não precisam mais de roupa. A gente distribuía roupa, distribuía sapato, distribuía o alimento para eles. Hoje eles não precisam de mais nada disso porque o Senhor deu. O Senhor abriu portas para eles. E hoje eles não precisam mais de ajuda. Porque é assim que acontece na vida das pessoas. De repente, aquele que hoje está precisando, se você orar por eles, se você pregar essa palavra para eles, amanhã eles não vão precisar mais, porque Deus vai estar abrindo as portas para eles e eles não vão precisar. Muito pelo contrário, eles vão ajudar a obra de Deus. Eles vão ajudar aqueles que precisam. Então é maravilhoso a gente levar esta palavra e a gente fazer alguma coisa por aqueles que estão precisando. Talvez você diga, mas tem gente que não arruma serviço porque não quer, tem gente que tem preguiça, tem gente que não quer saber. Olha, todas as pessoas que não se importam com a vida, que estão vivendo uma vida miserável nessa terra, é porque está faltando Deus na vida deles. Está faltando Deus. Porque enquanto eles não abrirem seu coração para Deus, enquanto alguém não pregar esta palavra, alguém não orar por eles, eles não vão conseguir. Mas a partir do momento que eles têm um encontro com Deus, a vida deles é transformada, eles são libertos. E eles começam a cuidar de si mesmos. E começam a ter uma vida abençoada aqui na terra. E além dessa terra, uma vida eterna. Então, vamos ler Isaías 58. E vamos procurar nos importar um pouco mais com o nosso próximo. Vamos procurar sentir a dor daqueles que estão sofrendo. Porque às vezes a gente pensa assim, não está acontecendo isso comigo, não é ninguém da minha família, então eu não tenho nada a ver. Tem sim. Você que é conhecedor da palavra de Deus, você que anda com Deus aqui na terra, você que entregou a sua vida nas mãos de Jesus, você tem muito a ver com aquele que está sofrendo. Porque você sabe o que você deve fazer para que aquela pessoa tenha a sua vida transformada e que seja liberta
de toda a opressão que está atuando na vida dessa pessoa e ela possa ter uma vida abençoada. Glória a Deus. Semeie a palavra de Deus. Semeie a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. E de repente você vai ver que você vai conseguir mudar a vida das pessoas, porque na verdade não sou eu, não é você, mas é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ao qual nós servimos. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós é que vai fazer a transformação na vida dessas pessoas. E elas vão ser libertas. E a vida delas vai mudar. Eu trabalhei na obra do Senhor junto com uma irmã que ela era muito usada por Deus. Ela tinha um dom assim tão tremendo da parte de Deus que ela tinha o dom de ganhar alma. Eu sei que ganhar alma não é dom. Não é assim totalmente um dom, mas ela tinha uma facilidade assim para trazer as pessoas, sabe, para os pés do Senhor, que era tremendo. E esta irmã, ela viveu uma vida miserável, uma vida difícil. Tinha dias que ela não tinha o que comer na casa dela. Então tinha um irmão que nós trabalhamos junto com ele na sala de oração ali na nossa igreja em Brás Cubas, presbítero João Moreira, que hoje dorme no Senhor. Aquele irmão, ele vendia verdura. Ele tinha uma bicicleta e ele tinha um balaio que ele colocava atrás da bicicleta, preso na bicicleta. E ele pegava verdura como é que chama? Na horta dos japoneses, que tem aqui em Mogi. Ele comprava, né, aqueles enormes canteiros, né, de alface, de almeirão, de tudo enquanto é tipo de verdura, e colocava de madrugada, ele ia para lá, cortava tudo aquilo, lavava, colocava dentro do cesto, atrás da bicicleta, ia em casa, tomava um banho, se trocava e saía para vender. Mas ele fazia isso como estratégia para pregar a palavra de Deus. Gente, esse homem foi uma das pessoas, um dos homens de Deus que mais ganhou alma nesta região. Que mais ganhou almas. Porque ele saía com aquele carrinho, com aquela bicicleta, com aquela caixa de verdura, e ele andava para tudo enquanto é bairro mais próximo. E ali ele evangelizava. As pessoas chegavam, perguntavam quanto é a verdura. E ele falava o preço. Tinha dias que a pessoa tinha dinheiro e comprava. Tinha dias que a pessoa não tinha dinheiro. Aí sabe o que ele fazia? Ele dava. A pessoa chegava e falava, seu João, até que eu gostaria de comprar, mas eu estou sem dinheiro, meu marido não recebeu, ou então meu marido está desempregado, eu não tenho emprego. Aí sabe o que ele fazia? Pegava um pé de alface, aquele mais bonito que existia, e dava para aquela pessoa. Tem problema não, quando você puder, você me paga. E daí a pouco ele já estava falando de Jesus para aquela pessoa. Ali na rua mesmo, ele colocava a mão sobre as pessoas e orava. E Deus já começava a agir na vida daquela pessoa. Daí a pouco a pessoa não precisava mais, porque Deus abençoava ela, Deus abria as portas para o marido, para os filhos, para todo mundo. E eles passavam a ter dinheiro para comprar e pagar para o irmão João. E essa irmã é uma das que trabalhavam junto com ele na tarde na sala de oração. E essa irmã, ela era uma dessas pessoas que às vezes ela não tinha dinheiro para comprar uma verdura. E ele, vendo a situação dela, ele começou a doar aquelas verduras para ela. E ali ele aproveitava e pregava a palavra para ela. Olha, Deus salvou aquela irmã. Fez uma obra tão grande na vida dela. Salvou a casa dela, salvou a família dela. E aquela irmã foi uma das maiores ganhadoras de alma que eu já conheci. Ela chegava na pessoa, começava a conversar mansamente com a pessoa. Daí a pouco ela oferecia Jesus e a pessoa aceitava Jesus e ficava firme. Ela não era uma pessoa que tivesse... Acho que nem o primário ela conseguiu fazer. Ela nem foi totalmente alfabetizada.
mas ela tinha um dom de transmitir a palavra de Deus e a pessoa se converter na hora. Que ali ela já orava e Deus já fazia uma obra tremenda na vida da pessoa. A pessoa estava enferma, a pessoa era curada, o Senhor fazia maravilhas através daquela irmã. E era uma pessoa simples, mas que Deus usava tremendamente. Glória a Deus. Este é o nosso Deus, que trabalha, como diz a sua palavra, Isaías 64, em favor daqueles que nele esperam. Então, por isso vale a pena servir ao Senhor, vale a pena você se esforçar, você se doar pelas almas. Porque Jesus se doou por mim e por você. E nós, como servos de Deus, nós temos que aprender também a nos doar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que precisam ter um encontro com Jesus. A partir do momento, o ser humano pode viver da pior maneira que vocês possam imaginar. Mas a partir do momento que ele tiver um encontro pessoal com Jesus, a vida dele, muda. A vida dele se transforma, sabe? Se transforma assim como Jesus fez. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação. Ele transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, na festa de casamento. E o Senhor continua ainda hoje transformando, libertando, curando, salvando. Mas é preciso que alguém vá. É preciso que alguém se disponha. Glória a Deus. E através daqueles que têm se colocado à disposição do Senhor, o Senhor faz coisas tremendas. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esses homens, por essas mulheres de Deus que têm renunciado à sua própria vida para fazer a obra de Deus na terra. Hoje eu estava assistindo o casal que é bastante conhecido da gente, que é o pastor Clério, e a esposa dele, a missionária Bânia. E eles estão na África, e eles estão com uma fundação lá na África de crianças, de pessoas que precisam de Deus. E eles estavam mostrando o trabalho que eles estão fazendo ali, coisa tremenda, coisa maravilhosa. E aí a gente vê, eles poderiam estar sossegados, os filhos já estão criados. Eles poderiam estar tranquilos dentro de sua casa, mas não. Eles largam tudo aqui e vão para a África, vão para outros países, eles vão para vários países levar a palavra de Deus, arriscando às vezes a própria vida. Mas eles vão porque eles têm um compromisso com o Senhor. E quando se tem um compromisso com Deus, não adianta querer fugir desse compromisso. Então eu vi ali como é maravilhoso quando você se dedica realmente à obra de Deus. Deus abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Enquanto você trabalha na obra de Deus, Deus cuida de você, da sua casa e da sua família. Só que tem que ser por amor, né? Não pode ser por interesse, não pode ser por vaidade, né? Para dizer que faz, para mostrar que faz. Tem que ser totalmente por amor. E assim, as pessoas vão sendo abençoadas. Glória a Deus, que Deus abençoe, que você possa ler Isaías 58. E você que puder, faça também o que a palavra está falando. E vamos parar com esse negócio de estar apontando a vida dos outros. Tá vendo, fulano? Olha como está a vida desse, olha como está a vida daquele. O Senhor falou, se tirares de ti o estender do dedo, né? Dedo de acusação. E olhar para as pessoas não para acusar, mas para mostrar a elas o caminho, que é Jesus. Então aí a vida delas vai mudar e vai mudar para melhor e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Nós vamos daqui a pouco estar orando. Você que precisa da nossa oração, você pode ir já transmitindo através do nosso WhatsApp, colocando o seu nome na nossa oração. Daqui a pouco nós vamos estar orando por você. E nesta oração vamos continuar
orando por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade ao relento, aqueles que precisam de socorro, aqueles que precisam de Deus, que às vezes a pessoa até pensa que está precisando disso, precisando daquilo, pode até estar precisando, mas não é só disso e daquilo que elas precisam de Deus. Porque quando elas abrirem o coração, deixar o Senhor entrar, o Senhor vai suprir todas as necessidades delas. E vai abençoá-las e vai conceder a elas tudo aquilo que elas almejam, tudo aquilo que elas precisam para viver uma vida de bênção aqui na terra e além dessa terra, uma vida eterna. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam meditar nesta palavra e obedecer. Nós vamos procurar ajudar mais o nosso próximo, vamos procurar nos preocupar não somente com a gente, não somente com a nossa família, mas também com o nosso próximo. E assim o Senhor vai fazer uma coisa tremenda. Ele diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face. Glória a Deus. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meu Deus. Olha que coisa tremenda que o Senhor faz na vida daqueles que se preocupam com o próximo, em ajudar o próximo, em socorrer o aflito e o necessitado. E o versículo 9 diz assim: então clamarás, o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Né? Quantas coisas as pessoas falam. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Oh, que palavra, né? Que coisa tremenda é a palavra de Deus. Que nós possamos parar um pouco, pensar, e não ficar só pensando, mas que possamos agir. E que possamos levar esta palavra. E se não pudermos levar, que possamos ajudar aqueles que estão levando. E assim o Senhor vai nos abençoar. E vai fartar a nossa alma, mesmo em lugares secos. Ele não vai deixar faltar nada, porque Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa meditar nesse capítulo 58 de Isaías. E o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Mas não fique indiferente para a situação do necessitado, para a situação do teu vizinho, de repente alguém da tua própria família que está passando por essa situação de aperto. Socorre. Socorre, você vai ver como seu coração vai se alegrar. Eu me alegro muito mais quando eu posso dar um presente para alguém, quando eu posso ajudar alguém, do que quando alguém me dá um presente. Quando alguém me dá um presente, eu fico alegre. Mas eu fico muito mais alegre quando eu posso dar um presente para uma pessoa que eu sei que precisa receber aquele presente. E quando eu posso ajudar uma pessoa que eu sei que precisa de ajuda. Olha, não tem nada melhor para mim, não tem nada que me alegre tanto quanto quando eu posso ajudar alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. E vocês orem por mim nas suas orações, para que o Senhor me dê condições para que eu possa ajudar o faminto, para que eu possa ter novamente esse trabalho que eu tinha de doação, de ajudar as pessoas, para que eu possa retomar a esse trabalho que hoje me faz muita falta, porque quando eu me lembro das pessoas que vinham até aqui, que precisavam de ajuda, e através de uma sacolinha de mantimento e da oração que nós orávamos, pregávamos a palavra de Deus, essas pessoas hoje não precisam mais, elas estão bem, estão abençoadas.
pessoas que tinham seus parentes presos e hoje, com a nossa oração, eles foram libertos e transformados. Então é tremendo o que Deus faz. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família. E que você não guarde a bênção só para você, distribua com os outros. Conte para os outros o que o Senhor fez na sua vida. Você que está comigo nessa live desde 2020, que foi abençoado, que Deus fez coisas grandes na sua vida, que Deus curou, que Deus libertou. De repente foi uma coisa simples que Deus fez, mas que você possa falar para outras pessoas. Convide essas pessoas para participar desta live, convide as pessoas para estar entrando no nosso WhatsApp, colocando seu pedido de oração, dando seu testemunho, para que possa servir, para que possa aumentar a fé das pessoas. Porque aquilo que o Senhor faz na minha vida, eu gosto de transmitir, de contar, para que outras pessoas ouçam e para que elas saibam que o Deus que eu sirvo, Ele trabalha, Ele opera na vida dos outros, Ele liberta, Ele transforma vidas. E só Ele pode salvar. Só Ele pode salvar. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que você possa continuar junto comigo neste propósito. Esse propósito que começamos em 2020, exatamente na época da pandemia, quando ninguém sabia o que era. Ninguém sabia se era vírus, ninguém sabia se era uma bactéria. A medicina estudando, os estudiosos estudando, pesquisando, ninguém chegava a uma conclusão. Então nós iniciamos esta live, começamos a interceder e várias igrejas, irmãos de várias igrejas intercedendo juntamente conosco. E o Senhor foi trabalhando e os cientistas descobriram que era um vírus. E aí tiveram que descobrir como combater o vírus. E foi o momento que o Senhor usou aqueles que estavam pesquisando para que criassem a vacina. Glória a Deus. Então, criou-se as vacinas. Depois nós começamos a orar para que o Brasil fosse também um dos fabricantes e o Senhor preparou tudo. Graças a Deus. E hoje nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez. E muitas pessoas que chegaram a contrair a Covid, mas o Senhor livrou, o Senhor libertou. E até hoje eles testemunham, eles falam daquilo que o Senhor fez na vida deles através dessa transmissão. Então, por isso que eu louvo a Deus e agradeço muito, muito, muito a todos aqueles que me ajudaram e que têm me ajudado. Que naquela época nós não sabíamos nem como começar, nem como fazer, porque a minha experiência, na verdade, era os programas de rádio que eu dirigia antes, que era do ministério que eu faço parte, que é Brasil para Cristo. E nós tínhamos aqui na região uma rádio que hoje se transformou numa TV, e esta rádio, que era a Rádio Diário de Mogi, nós transmitíamos todas as semanas uma programação para levar essa palavra também, a palavra de Deus. E tinha os dias o dia da semana que era as irmãs que dirigiam esta programação, e a responsabilidade era minha. E durante mais de 20 anos nós tivemos transmitindo esta programação. A experiência que eu tinha, mas eu ainda não tinha transmitido nada assim através da internet. E durante a pandemia o Senhor nos abriu essa porta, o Senhor preparou para que a gente começasse. Porque eu não aguento ver as pessoas sofrendo e precisando de ajuda e eu não fazer nada. Então eu orei e pedi para o Senhor. Eu não podia ir na casa dos irmãos que estavam sofrendo, que precisavam de oração. Nós não podíamos ir, a igreja estava fechada. Nós não podíamos entrar em contato com os irmãos. Então o Senhor nos despertou através da minha irmã. Minha irmã falou, vamos, porque a gente não faz uma reunião de oração e a gente não começa uma reunião de oração em casa mesmo, e a gente transmite via celular e tudo para que a gente possa estar orando por esses irmãos. Aí começamos através do celular. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, foi preparando o restante. Vários irmãos nos ajudaram.
E graças a Deus nós conseguimos transmitir por vários anos. Graças a Deus já completamos 6 anos. E graças a Deus que agora estamos também em outros canais e louvando a Deus, porque é Deus que nos dá essa vitória. É Deus que faz a obra. Ele que encaminha tudo, que prepara tudo, que usa pessoas para estar nos ajudando. Eu falo que essas pessoas, elas são os anjos que o Senhor usa para me ajudar. Elas estão sempre comigo, sempre estende as mãos para estar me ajudando nos momentos mais difíceis. Às vezes eu penso assim, meu Deus, e agora? Não vou ter como pagar a internet, e se me corta a internet, como é que eu vou transmitir a live? E aí eu oro de madrugada, meu horário de orar, geralmente a partir das 5 horas da manhã. Aí eu oro e falo, Senhor, e agora? Se o Senhor não entrar com providência, como é que a gente vai conseguir? Sara, acho que coisou o TikTok. Mas aqui a coisa. Então eu falo assim, como é que eu vou fazer agora, Senhor? Aí eu oro. Naquele momento pode até não ter, mas depois o Senhor de repente envia socorro. E aí a gente pode continuar transmitindo. Eu louvo a Deus por vocês que têm nos ajudado, que têm estendido a mão e têm nos abençoado. E graças a Deus que nós temos a nossa chave Pix na descrição do vídeo. Temos também o QR Code e o Superchat. E eu creio que aqueles que têm nos ajudado, aqueles que têm nos socorrido, eu tenho certeza que nada vai faltar para eles, que o Senhor não vai deixar faltar nada, mas o Senhor vai suprir cada necessidade, para a honra e glória do nome santo do Senhor. A provisão de Deus vai chegar na sua vida, você que tem nos ajudado. E você possa continuar nos ajudando a nos manter, a manter essa transmissão. E com certeza o Senhor vai estar te abençoando cada dia mais. E o nome dele vai ser também glorificado através da sua vida e através da sua doação. Glória a Deus. Nós vamos estar então orando, falando com o Senhor, na certeza de que o Senhor vai estar manifestando o poder dele na sua vida, na sua casa e na sua família. E aquilo que é impossível aos olhos dos homens, com certeza o Senhor vai fazer na sua vida, porque ele é fiel, ele é misericordioso, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Entrou alguém pedindo oração? Nós vamos estar orando daqui a pouco. Se prepare. Prepare sua peça de roupa. Prepare também os seus documentos. Alguma coisa que você quer colocar diante do Senhor para que a gente possa estar orando. Faça isso. E com certeza o Senhor vai estar te abençoando de uma maneira toda especial. Cristiane, de Pernambuco, ela pede oração pela sua vida e várias causas. Cristiane, que Deus te abençoe, que Deus abençoe os nossos irmãos aí em Pernambuco. Glória a Deus, que Deus abençoe todos vocês. Vamos estar orando. Enio, ele pede oração para a restituição do seu casamento com Camila, por sua família. Ele não aguenta mais ficar longe da família, do filho Samuel, e pediu oração. Vamos estar orando, irmão Enio. Com certeza o Senhor é poderoso para dar a vitória que você está precisando. O Enio, ele disse que é de Marituba, no Paraná. No Pará. No Pará. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí no Pará. E ao irmão Enio, e que Deus faça a obra. Irmão Enio, faça uma campanha de oração. Se você puder, pela madrugada, ore o Salmo 70. Faça uns 3 dias ou mais de oração, lendo esse salmo, orando em cima desse salmo, que é o Salmo 70, tá? Em favor da sua família, em favor
dessa causa, né, que você está precisando que o Senhor esteja te dando a bênção e a vitória. Ele pede uma palavra. Ele pede uma palavra? Uhum. Está tirando uma palavra para o irmão Enio? Daqui a pouco vamos estar orando. Se prepare para a oração. Glória a Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, versículo 22, irmão Enio. Mas leia Isaías capítulo 45 e continue olhando para o Senhor, que é dele que vai vir o seu socorro e a sua salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Ana Regina, ela pede uma palavra, ela pede oração para o seu Marmitex e pede uma palavra, ela é da Pelotas. Glória a Deus, que Deus abençoe os nossos irmãos aí no Rio Grande do Sul. Já é inverno no Rio Grande do Sul. Tá frio, né, Ana Regina? Meu Deus, se aqui tá frio, imagine Rio Grande do Sul, hein? Misericórdia, que Deus guarde vocês aí. Que Deus abençoe os nossos irmãos gaúchos. Que Deus abençoe a Marmitex da irmã Regina, da irmã Ana Regina. Vamos estar orando também pela madrugada. Glória a Deus. A Rosemary, ela pede oração por sua família e saúde. Deus te abençoe, Rosemary. Que Deus te guarde. Que Deus te dê saúde. Glória a Deus. Cristiane de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e ela pede uma palavra. Deus te abençoe, Cristiane. Vamos tirar a palavra para Cristiane. Costela Maria, não é hora de latir, Costela Maria. A Costela tá ouvindo o barulho da chuva, tá latindo com a própria chuva. A palavra que saiu para você, Cristiane, é 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo que saiu para você é o 4. Mas nós vamos, que você possa ler todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor, né? A caridade, quer dizer, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. Glória a Deus. Faça com amor, faça tudo com amor, porque o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não é invejoso. Então, quando você vê alguém com inveja, esse sentimento não é de Deus. Sentimento não pertence a Deus, porque Deus é amor. Então, leia 1 Coríntios capítulo 13, Cristiane. Glória a Deus. Nós vamos estar... Não durma ninguém ainda não. Aqui em Mogi das Cruzes está chovendo bastante. Você tirou uma palavra para Ana Regina? Foi para Cristiane ou foi para Ana Regina? Acho que faltou só para Ana Regina, eu acho. Ai, meu Deus, e agora? Tô sem saber se eu tirei a palavra, se foi para Cristiane ou se foi para Ana Regina. Vê com elas aí, se elas se lembram. Para quem que foi que eu tirei. Eu misturei aqui, Ana Regina com Cristiane. Glória a Deus, louvado seja Deus. A chuvinha tá forte, o frio também tá, mas o Senhor está conosco. Glória a Deus. Voltamos pro TikTok. Ana Regina. Glória a Deus. Ana Regina tirou para Cristiane. Eu tirei para Cristiane agora, né? A última foi para Cristiane. E tirei também para o Enio. O Enio, eu tirei a palavra para ele, mas eu pedi para ele fazer uma campanha em cima do Salmo 70. Isso, ele ouviu. Glória a Deus. Deus te abençoe, Enio. Deus te dê graça. E aqui tá faltando para quem agora? Para Ana Regina? É para Ana Regina, né? Então a palavra agora é para Ana Regina. Presta atenção, né, Regina?
Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde e proteja a todos. A palavra que saiu para você, Ana Regina: eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam me acharão. Então continue buscando ao Senhor de madrugada, viu? Provérbios capítulo 8. O versículo é o versículo 17. Mas leia Provérbios capítulo 8 inteirinho. Viu, Ana Regina? E o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Glória a Deus. Daqui a pouco a oração. Não percam, não durmam. Até que dá vontade de dormir, né? Com esse friozinho, com essa chuva chovendo. Hoje ninguém precisa ligar no barulho da chuva, porque a chuva está aí inteira. Chovendo. Glória a Deus. Nós vamos estar orando daqui a pouco. Se preparem. Prepara o copo com água, peça de roupa. Tudo que você gostaria que a gente orasse. Nós vamos começar daqui a pouco a oração. E nesse final de semana, nós vamos ter uma live um pouco mais longa. Faz tempo que eu não faço um período de vigília, né, na live. Faz tempo que a gente não faz aquela live que a gente começa meia-noite, vai até 2 horas da manhã. Eu aqui, você aonde você estiver. Então vamos nos preparar para isso, tá? Se prepare, vai orando desde agora, vai guardando um tempinho para a gente poder estar fazendo esta mini vigília através da nossa transmissão, viu? Aí já vai orando, já vai se preparando para que nós possamos fazer esta mini vigília em nome de Jesus. Mais alguém ou todo mundo já foi dormir? Não, no Face sim. No Face todo mundo está dormindo? No Face. No Face será a irmã Cileide. Amém, irmã Cileide. Deus abençoe. Deus abençoe sua mãe, seu marido, sua família. Deus guarde vocês. Então nós vamos orar. Amém, Costela? Costela Maria. Ela sente muito frio. Glória a Deus. Vamos estar orando. Vamos estar colocando tudo nas mãos do Senhor. Vamos crer no socorro do Senhor que é presente. E com certeza Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. A palavra do Senhor diz que o Senhor é socorro presente na angústia. Se você está se sentindo angustiado, abatido na sua fé, tenha certeza de que o Senhor vai estar visitando a sua vida nesta noite, vai estar te consolando, vai tirar esta angústia do seu coração. A palavra de Deus diz que o justo sairá da angústia. Então tenha certeza que ainda que você esteja se sentindo angustiado nesta noite, tenha certeza que o Senhor vai tirar você da angústia, porque o Senhor nosso Deus é aquele que quando nós clamamos, Ele nos ouve, Ele nos responde e Ele nos liberta e Ele nos dá vitória. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Supremo Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Eu te agradeço por cada um dos teus servos que estão comigo neste propósito. Aqueles que entraram hoje, aqueles que entraram, que vão entrar no decorrer do dia, aqueles que vão estar participando através do Face, através do Instagram, através do TikTok, e aqueles que estão através do YouTube. Meu Deus, eu sou grata, sou muito grata a Ti, pela vida de cada um dos Teus servos. Agradeço a Ti por aqueles que oram juntamente comigo, que há mais de 6 anos estão comigo neste propósito. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da irmã Luzineide, que está comigo desde o comecinho. Desde o comecinho, esta irmã está comigo nesta transmissão. Te agradeço pela vida dela, pela família dela e peço pela saúde dela. Em nome de Jesus, coloca a tua mão e faça a obra para a glória do teu nome. Abençoa todos aqueles que estão comigo há mais tempo, aqueles que estão
há menos tempo. Faz a obra, meu Pai. Aqueles que entraram hoje, aqueles que estão agora participando desta live através do TikTok. Que o Senhor abençoe eles. Que o Senhor abençoe a casa, a família, o trabalho. E aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas que estão fechadas. E o Senhor prepare diante de ti tudo que eles precisam. E o Senhor venha suprir as necessidades de cada um, em nome de Jesus Cristo. Derrama a bênção do céu sobre o lar, sobre a família de cada um que está comigo nesta noite, ó Pai. E aqueles que vão estar mais tarde, no decorrer do dia. Opera grandemente, manifesta grandemente o teu poder. Tira a dor, tira a tristeza daqueles que perderam seus entes queridos. Eu sei que só o Senhor pode consolar. Só o Senhor, através do Espírito Santo Consolador, é que pode consolar esses corações, meu Pai. Em nome de Jesus, envia teu consolo. Envia socorro para aqueles que precisam. Socorre aqueles que estão aflitos e necessitados. Envia a provisão do céu para aqueles que estão sem nenhuma provisão. Aqueles que estão passando por necessidades. Que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor prepare para eles tudo que eles precisam, que o Senhor venha suprir cada necessidade, que a enfermidade seja destruída, o mal seja arrancado, a enfermidade nos ossos, nos nervos, no sangue, a enfermidade mental, a enfermidade espiritual. Toca também, Senhor, na enfermidade interna e externa. Toca nas juntas, toca, meu Pai amado. Toca também, Senhor, em nome de Jesus, na pressão arterial. Toca, meu Deus, no coração. Coloca a tua mão, lança por terra o mal que estiver no psicológico, no emocional dessa pessoa. Derrama a tua bênção, meu Pai. O mal saia dos lares, saia das famílias, saia do trabalho dessa pessoa, do serviço dessa pessoa. Toda a força do mal, toda a força das trevas seja destruída. E o mal seja derrotado pelo teu poder. Abençoa, meu Pai, com toda a sorte de bênção a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade, o bairro e a rua onde moramos. Faz uma grande obra na vida da Cristiane, faz uma grande obra na vida de todas as demais que entraram, os demais que entraram, meu Pai, nessa transmissão. Abençoa com toda a sorte de bênção. Eu oro por aqueles que vão participar somente no decorrer do dia. Faz uma grande obra, Pai, na vida de todos que participarem dessa transmissão. Toca neles com poder e derrama sobre eles bênçãos sem medidas para a glória do nome do Senhor. Abençoa, cura, liberta, salva e transforma para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. O Senhor vai continuar fazendo grandes coisas através dessa transmissão, porque é para a glória do teu nome. Estende as tuas mãos sobre aqueles que estão hospitalizados, sobre aqueles que estão encarcerados, todos que estão no leito de enfermidade. O Senhor coloca a tua mão e envia a tua cura, envia a libertação pelo poder do teu sangue. Para a glória do teu nome, eu te peço, juntamente com os teus servos, porque eu não estou orando sozinha. Todos aqueles que estão comigo, meu Pai, através do Face, através do YouTube, através do TikTok, através do Instagram, todos que estão comigo, estão orando juntamente comigo nesse momento. E a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós estamos em vários justos. Estamos em vários justos. E a tua palavra diz que nós somos justificados pela fé, no nome santo do Senhor. Está lá em Romanos 5. Então, meu Deus, manifesta o teu poder, faz grande obra nesta nação. Toma o Brasil em tuas mãos, toma as autoridades constituídas do Brasil em tuas mãos. Faz a obra, meu Pai, na mente, no coração de cada um. Lança por terra todo espírito de confusão no Brasil. Opera com teu poder, dai vitória a esta nação. Abençoa esta nação de uma maneira toda especial. Abençoa, meu Deus, de uma maneira toda especial. Também as autoridades eclesiásticas. Faz a tua obra. Abençoa a tua igreja nesta nação e envia um grande reavivamento espiritual sobre o Brasil.
Opera, Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. A Camila do Glória a TikTok Deus. tá pedindo oração Glória a Deus. porque ela terminou um relacionamento e está se sentindo muito triste. Camila, glória a No Deus. TikTok. Eu posso sentir a tristeza dela. O Senhor me dá essa condição de sentir a dor do próximo. Por isso que às vezes eu falo assim, e as pessoas às vezes não entendem, mas é muito difícil. Mas Camila, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar forças. Nós vamos estar orando para você. Isso não é o final da sua vida, não. Pode ter sido o fim de um relacionamento. Se for realmente o fim, se for para o teu bem, vai ser o fim. Se não for, se houver condição de reatar, o Senhor também pode fazer a obra. Mas uma coisa eu te digo, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Primeiramente, busque o reino de Deus e a justiça de Deus. Mateus capítulo 6, medita Mateus capítulo 6, tá? E nós vamos te ajudar em oração e Deus vai tirar o Senhor me mostrava na hora que eu estava orando pessoas com o coração angustiado, mas o Senhor é aquele que nos tira da angústia. E com certeza, a partir de agora, essa angústia vai sair do seu coração. Não vai fazer morada no seu coração, não, e não aceite que faça. Porque Deus pode fazer coisas grandes ainda na sua vida. Deus pode ou reatar esse relacionamento, se for para o teu bem, se for para o bem da pessoa, se for algo da parte de Deus, Deus pode consertar tudo que estiver desconcertado. Mas se não for para o teu bem, então que o Senhor te console e que Deus prepare a pessoa certa para você. Mas o mundo não acabou, a sua vida continua. Olhe para Jesus, tá? Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e não se deixe levar por essa situação. Mas clame ao Senhor, e com certeza o Senhor vai te consolar, e Ele vai te dar forças para que você possa vencer mais esta situação. Que não é a primeira situação difícil que você tem que vencer, não. Você já venceu muitas e vai continuar vencendo, tá? Então, se coloque na presença do Senhor, entrega tudo nas mãos dele, deixa ele trabalhar. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem chamado de Deus, se o Senhor te escolheu, olha, se não reatar mais, é propósito de Deus. E se for para a glória de Deus e para o teu bem, o Senhor pode fazer as coisas mudarem. Glória a Deus. Continue participando, continue orando juntamente conosco. Estamos todas as madrugadas a partir da 0 hora. E durante o dia também. Você pode estar participando das nossas transmissões, das nossas lives. A Rita também no TikTok está pedindo oração. Rita Carvalho. Que Deus te abençoe, Rita. Que Deus te guarde. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor te dê vitória nesta situação que você está vivendo também. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Glória a Deus. A Camila diz que está sendo muito difícil porque ele mora perto da casa dela e ele já seguiu a vida dele. Amém. E Deus vai dar graça para ela. Não se deixe levar pela situação. Coloque tudo nas mãos do Senhor. O Senhor não ia permitir se não fosse para o seu bem. Então creia que Deus tem muito mais para a sua vida. Fica firme com o Senhor. E deixa o resto nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus por esse tempo. Graças a Deus pelas vitórias. O frio aqui está tão forte que o chá estava quentíssimo. Falar nisso, eu tenho uma caneca térmica, agora que eu estou me lembrando.
Vou colocar o próximo chá, vou colocar na caneca térmica, que aqui já gelou. Glória a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe suas famílias, Deus abençoe seu trabalho, seu meio de vida. A Rita pediu para anotar aí, para orar para a vida profissional dela. Rita, vida profissional. Rita Carvalho. É Rita? Carvalho. Glória a Deus, Rita. Vamos estar colocando aqui, Rita Carvalho. Vocês podem, durante o tempo que a gente começa, assim que eu termino a mensagem, já podem entrar em contato pelo nosso WhatsApp para vocês já colocar o nome para oração. É para vida profissional? Uhum. E a Vanessa Borges também pede oração pela vida dela. Vanessa? É. Glória a Deus. Sabe por que a gente escreve esses nomes aqui nos cadernos de oração? Porque esses cadernos, eles ficam aqui em cima dessa mesa. E todas as horas, todos os momentos que eu estou orando aqui na sala, eu coloco as mãos também sobre esses cadernos. Eu unjo esses cadernos, como se estivesse ungindo aqueles cujos nomes aqui estão. Pela madrugada eu faço isso. Então, nós oramos no momento da transmissão, mas oramos também fora dos momentos da transmissão, que é quando eu vou ter meu particular com Deus durante a madrugada, é quando eu vou estar orando no decorrer do dia, eu vou colocando todos esses pedidos, e quando eu tenho condição de subir ao monte, eu também levo esses cadernos para estar orando. Vanessa, né, o nome? Glória a Deus. Já está aqui os nomes. Glória a Deus. Nós vamos então estar encerrando essa transmissão. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor conceda graça e força para que vocês possam permanecer firmes, tá? Permaneçam firmes na presença do Senhor Jesus. E com certeza Ele vai estar te dando a bênção e a vitória que você tanto precisa. Glória a Deus, que Deus abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra operando Ele, quem impedirá? Salve, Jesus. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Não desista. Não desista de você, não desista da sua família, não desista do seu trabalho e, acima de tudo, não desista de Deus. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida e as outras coisas Ele vai acrescentar. Mateus 6, a palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe a sua necessidade, a minha necessidade. Se nós buscarmos a Ele em primeiro lugar e a justiça de Deus também em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Glória a Deus.